Formosamos de Deus procura em ti, e serás feliz assim. Se antes o Espírito Consolador. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus, a vitória é nossa no nome de Jesus. Estamos mais uma vez nesta noite para adorar ao Senhor nosso Deus, agradecer pelas bênçãos alcançadas da sua parte. E eu convido você para orar comigo agora, no nome de Jesus, antes de nós iniciarmos louvando ao Senhor nosso Deus. E vamos orar. Amado e eterno Deus, Santo de Israel, mais uma vez esta noite, meu Senhor bendito, eu adentro nesta live para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade e lhe pedir, Senhor bendito, uma bênção para cada um dos irmãos que vão participar conosco esta noite e lhe peço, Deus bendito, que permaneça aqui, neste lugar, no nome de Jesus. Abre as portas dos céus. Fala conosco através da tua palavra, que nós possamos viver, meu Senhor bendito, em uma vida de gozo, de felicidade, de compaixão. Nesta noite, Senhor bendito, mais uma vez, eu quero, meu Senhor bendito, lhe pedir que resolva os problemas nossos, aqueles difíceis, que é impossível aos nossos olhos. Eu quero, Deus bendito, lhe pedir que as portas se abram nesta noite, para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome, onde iremos transmitir uma mensagem de sua parte. Ó Deus querido, é no nome de Jesus, meu Senhor. Visite os hospitais, as maternidades, os pronto-socorro, cura os enfermos, Senhor. Repreende o mal, ajuda, dá força ao fraco, levanta o caído, fortalece aquele sem vigor. Ó Deus querido, cura os enfermos, renova cada um de nós, batiza com o Espírito Santo. Ó Deus bendito, para a glória do seu nome, eu lhe peço hoje para todo sempre. Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queremos esta hora agradecer a Deus pela vida. Eu estou com um probleminha aqui no computador, não está cantando hoje, mas nós vamos aqui adorando a Deus na beleza da sua santidade e pedir a bênção do Senhor para nós. Precisamos que os irmãos continuem conosco, porque nós vamos falar a palavra de Deus, buscar a palavra, nosso Deus, pedir a bênção para cada um de nós neste exato momento e adorar o nome do Senhor na beleza da sua santidade. Deus é fiel. Aleluia. Esse aí é o estamos Alberto. aqui adorando o Senhor, nosso Deus, e pedindo ao Senhor que Ele venha conosco abençoar. Agradeço a Deus, aos irmãos que têm orado por nós e louvamos porque Deus, Ele tem dado grande coisa para nossas vidas e fazendo-nos felizes em todo momento da nossa vida. Queremos, nesta oportunidade, agradecer a você que tem nos ajudado a divulgar a nossa programação. Para o céu eu voltei.
sozinho nesta caminhada. Tenho um companheiro comigo na estrada. Estamos pertinho da nova morada. Jesus veio. Glória a Deus. Aleluia. Bênção de Deus para a nossa vida. Sua noiva amada, igreja de Cristo, você é vencedor. As lutas vêm, ela cerca, mas nós, os crentes salvos na pessoa de Jesus, estamos de pé, agradecido a Deus por tudo quanto Deus Ele tem feito na nossa vida. A paz do Senhor para todos os irmãos no Brasil, nesse imenso Brasil que nós estamos. Agradeço a Deus pela sua vida, pela vida de cada um dos irmãos. Mais uma vez eu quero louvar a Deus porque esta semana nós estamos, eu e minha esposa, completando 50 anos de casado. Agradeço a Deus porque Deus Ele tem nos dado paz, alegria, gozo, tranquilidade, e nenhum demônio do inferno vai conseguir tirar a alegria que nós temos, porque nós adoramos o nome do Senhor. Boa noite, meus irmãos, da paz do Senhor, da Assembleia de Deus aí de Salto, Ministério Gaibu. Adoro a Deus por vocês em nome de Jesus. Meus amados irmãos de Potiguara, a paz do Senhor e que Deus abençoe lá na cidade de Salto. Agradeço a Deus pelos irmãos que têm participado conosco. Louvo a Deus porque agradeço a Deus. Eu quero já mais uma vez, no momento em que agradecer aos irmãos que transmitem a nossa live, o grupo Afago do Coração, Conexão com Deus, Giro de Negócio, Raízes do Sertão, Só Jesus Cristo Salva, Guerreiros de Cristo, Grupo Daniel Berg de Gunavingre, o que a Bíblia diz, Essência de Cristo, Assembleia de Deus de Mato Grosso, Grupo Evangélico, Oração Intercessora, Escola Dominical, Papo de Crente e Josué Vendas e outros grupos que têm entrado conosco nessa live. Se os irmãos entrarem em qualquer grupo desse amanhã, vocês vão ver que está lá escrito, pregado e adorando a Deus. A paz do Senhor, meu amigo Josué, a paz do Senhor, irmão Mário Araújo, grande obreiro da casa do Senhor, nosso Deus. Que Deus continue dando vitória a cada um de nós. E eu quero, neste momento, já agradecer a Deus por tudo quanto Deus tem feito por nossas vidas. Pedir aos irmãos que olhem pelo um dos meus netos que está com problema no coração. Chegou do hospital agora, neste exato momento. E nós entramos aqui já para agradecer os irmãos pela oração que os irmãos têm feito por mim, pela minha família. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da necessidade. A todos os irmãos, irmão que não sabe, mas eu sou pastor da Assembleia de Deus no Ministério do Belém, na cidade de Piracicaba. Eu sou um pastor auxiliar e adoro a Deus. E comunicamos aos irmãos que esse mês a nossa escola bíblica será online e só tem o culto à noite. E agradecemos aos irmãos porque no estado de São Paulo já estamos voltando ao normais nas nossas igrejas, com restrição, mas em todo o estado já estamos voltando ao normais para louvar a Deus com alegria, agradecer a Deus pela vida, pela vida que Ele tem nos dado. Eu quero aqui me sensibilizar com os irmãos que perderam seus antes queridos, mas a vida continua, buscando ao Senhor com muita graça, com muita paz, com muita tranquilidade. Louvamos a Deus porque Deus é bom e a sua misericórdia não tem fim. Abraço
Aos meus irmãos no estado de Pernambuco, que Deus abençoe vocês aí poderosamente. Eu tenho muitos irmãos aí que adoram a Deus. Aqui no Lindar para Cristão, ó. Mas é muito lindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom estar aqui mais uma vez com vocês, adorando ao Senhor nosso Deus na beleza da sua santidade. Nós queremos hoje continuar com a Bíblia no assunto que nós conversamos ontem, chamado pelo Espírito. E eu quero que você participe comigo nesta hora, adorando a Deus na beleza da sua santidade, porque nós vamos junto buscar a Deus uma palavra para nosso coração. Peço aos irmãos que continuem orando, pedindo ao Senhor que Ele venha poderosamente trazer para nós edificação especial, como nós estamos falando da Bíblia, da Palavra de Deus. E eu quero que vocês, por favor, continuem conosco até o final da mensagem, que nós vamos voltar aqui a falar o mesmo assunto que nós estávamos falando ontem, agora desta feita,
Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 15, e o versículo de número 28. Está escrito: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais cargo algum, senão estas coisas necessárias. Olha, amado, querido irmãos, nós ontem falamos de uma palavra que ela veio de encontro à nossa vida espiritual. Uma pessoa chamada por Deus. E às vezes eu começo agora pensando na chancela do Espírito Santo. Veja bem que a palavra começa: pareceu bem ao Espírito Santo. E os apóstolos dizem: e a nós? Com base nesta fase, os apóstolos concluiu primeiro o Concílio Apostólico de Jerusalém. Veja bem, hoje nós vivemos em muitas reuniões que talvez não adiante muita coisa para nós os crentes. Reuniões que estabelece-se na direção do Espírito Santo, nas nossas reuniões ministeriais hoje. Será que estamos primando pela direção do Espírito Santo em nossos cultos hoje, hein? É fácil nós entendermos. Muitas vezes nós queremos multidão, é claro, muita gente. Mas bom seria que a nossa reunião ela fosse completamente dirigida pelo Espírito Santo, pela bondade, pela ação, porque muitas vezes não é. Eu começo a analisar aqui e a pensar, me perdoe por favor se eu estiver errado, a maioria das nossas igrejas, a maioria, eu não vou dizer 50, a maioria das nossas igrejas, tem que pensar para falar, elas praticamente são dirigidas por homens que foram colocados por homens. Não tem ação direta do Espírito Santo. São homens que colocam parentes. É como pessoas que viajam para os Estados Unidos e querem que ser cidadão americano, então ele casa por contrato com a americana para receber a cidadania americana. E muitas vezes, olhando para a Bíblia, a palavra de Deus, ou pensando na igreja, muitos têm isso, faz isso. Casa com parente para ser. Não é chamada direta de Deus. E vão levando a igreja como se a igreja ela fosse propriedade particular deles. Não olhe os chamados. É a história que eu aprendi há muitos anos atrás. Faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E na Bíblia a palavra é diferente. Faça a vontade de Deus, enquanto eu estou fazendo a vontade de Deus. Há problema na trajetória, na caminhada, há problema na caminhada. Mas veja bem, irmão, será que estamos dando primazia à presença do Espírito Santo em nossas igrejas? Será que ele está tomando primeiro lugar? Será deste momento que o Espírito Santo desceu em Atos Apóstolos, por ocasião do dia do Pentecoste, os apóstolos e a igreja não faziam sem a chamada do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem que ter primeiro lugar, tem que ter prioridade,
tem que dominar, tem que viver no altar de Deus. Quantas vezes eu vi homens chamados por Deus, semi-analfabeto, foram grande líder de igreja porque viviam no altar e o Espírito Santo falava. Posso dar aqui exemplo de alguns. Pastor Cícero Canuto de Lima, semi-analfabeto, mas formou a grande igreja, tanto na Paraíba, como também no estado de São Paulo. A grande igreja formada por aquele homem semi-analfabeto. Posso citar aqui o meu antigo pastor José Amaro da Silva, que foi presidente do Recife, semi-analfabeto. E um grande líder, fez um grande trabalho para a obra de Deus. Ele buscava na oração, era viciado na oração. Posso citar aqui outro homem, pastor da Assembleia de Deus, o Túlio de Barros, já um pouco melhorado na sua capacidade cultural, mas um homem que vivia do altar de oração. Mas depois que entrou a politicagem dentro da igreja, parece que não tem mais a ação do Espírito Santo tão grande como tinha antigamente. Não estou dizendo aqui que não tem, claro que tem. Aí alguém fala para mim, mas irmão, mas se for de Deus, se não for de Deus, não prossegue, meu amado, para com isso. Tanta coisa aí que não é de Deus e está aí, desde o descobrimento do Brasil, que está aí, que não é de Deus, e permanece. Não posso citar nome de religião, para não ser taxado aqui como pessoas que faz discriminação. Mas você vê muitas religiões que não tem nada de Deus. Está aí. Satanistas estão aí. São pessoas que pregam a Bíblia, mas não vivem a Bíblia. E não tem a chamada espetacular de Deus. E alguém pode até dizer, por que não fechou? Porque foi dado ao homem. O homem tem livre-arbítrio escolher. Você tem livre-arbítrio de querer ser ou não querer ser. Então a ação do Espírito Santo, na nossa reunião, ela tem que atuar. Ela tem que ser legitimada. E desde ontem eu estou com esse negócio no pensamento aqui. Quando a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e versículo de número 31. As reuniões de oração da igreja primitiva tinha autorização chancelada do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele escolhia a escolha dos obreiros para auxiliar no ministério eclesiástico. Tinha autorização, tinha chamada do Espírito Santo. E às vezes eu olho e começo a analisar na Bíblia diáconos como Filipe e outros que foram diáconos que fizeram um grande trabalho, grande obra. Estevão, por exemplo, fizeram grande obra sem ser ministros, sem ser pastores, mas tinha chamada do Espírito Santo. E hoje eu paro. Existe aqui no estado de São Paulo, não sei em outros lugares, que igrejas da Assembleia de Deus, elas estão sendo dirigidas por mulheres. Por quê? Porque a obra de Deus ela não pode parar. Se os homens não querem, Deus levanta mulheres cheias do Espírito Santo para fazer a obra. Não sou contra não, Senhor, desde que não tenha homens capazes para fazer a obra de Deus. Ora, meu amado irmão em Jesus Cristo, cada nova consagração era inaugurada, precisava ser confirmada pelo Espírito Santo, senão não tinha consagração. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 29 a 40, a obra da evangelização tinha que ter a chancela do Espírito Santo. Não era assim de qualquer jeito, não. Se fazia. Não se pensava em dinheiro. Se pensava na palavra,
nas almas, porque se as almas viessem, é claro que vinham também as suas propriedades, que eles tinham em abundância. Ô meu amado irmão em Jesus Cristo, esta noite o Espírito do Senhor está me levando a falar isso, porque nós estamos vendo um esvaziamento espiritual dentro do próprio ministério, dentro da igreja. Muita cultura, pouca unção, muitas coisas grandes, pouco poder. Ah, amado irmão em Jesus Cristo, coisa boa é quando nós voltamos ao princípio e começamos a ver a igreja que vivia em oração. Não quero atingir ninguém esta noite, mas é uma coisa que está acontecendo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, o versículo de 1 a 17, cada novo membro do corpo de Cristo, era cada vaso escolhido por Deus, era confirmado com a célula, com o carimbo do Espírito Santo. Cada pessoa que aceitava Jesus como Salvador, ele saía cheio da graça. Havia uma mudança radical de vida. Não era mudança gradativa, não, era radical. Deus, ele salvava, Deus renovava, Deus já sarava. Tinha mudança de vida porque tinha o carimbo do Espírito Santo. E as pessoas viviam conforme a palavra. Se vocês entrarem no YouTube, cada escândalo que aparece, feito por homens capazes, que parece ser, mas não é, porque esta obra tem um dono e tem pessoas ainda que idolatram. Eu não saio daqui, não. Meu amado irmão em Jesus Cristo, vamos lá. Eu estou lendo a Bíblia, estou falando a Bíblia para nós aqui, para vocês. Então tem que ter a autorização do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 44, a primeira congregação gentílica precisou da obra, do carimbo, da chancela do Espírito Santo para que fosse reconhecida como obra de Deus. Como obra de Deus. E muitas vezes não é, irmãos. Nós já estamos aí vivendo um tempo de pessoas querer ganhar outros de outras igrejas para a sua igreja encher. Movimentos, faz movimentos. Quando o crente ele é cheio do Espírito Santo, eu disse outro dia na igreja que se no Brasil tivesse pelo menos 5 crentes cheios do Espírito Santo, a igreja era outra. Mas irmão, mas tem, meu amado irmão, volta para a Bíblia. Quantas pessoas você já viu passar e a sombra curar? Fala para mim. Quantas pessoas você já viu entrar no templo e dizer: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Quantas pessoas você viu isso? Quantas pessoas você viu orar pelo cego e ele ser curado? Quantas? Então nós temos o Espírito Santo, mas estamos se esvaziando dele. Mas esta noite eu estou lhe convidando para nós voltarmos ao princípio, aleluia, e ser cheio do Espírito Santo para ver a obra de Deus fluir, crescer, aparecer. Não, Senhor, sem pensar em dinheiro, sem pensar nisso aqui. Pensa na obra, porque quem faz a obra do Espírito Santo tem a chancela do Espírito Santo. Com certeza ele abre todas as portas para você passar por ela. Aí vamos lá. Veja bem, meu amado irmão, no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10 ou 11, e versículo 22, a recém-fundada congregação de Antioquia precisou da chancela do Espírito Santo. Não era assim, chega a abrir o ponto de pregação, convidar crente de outra igreja, não. Você tem que ir pela fé, acreditar na chamada, confiar na chamada de Deus. Eu não estou falando isso aqui para desafiar ninguém, não, senhor. Eu estou falando isso porque estamos vivendo uma época de esfriamento espiritual, uma época de pessoas que não estão mais buscando a Deus e nem tem a chancela do Espírito Santo.
cheio de obreiros, me perdoe falar, me ajude por favor, mentirosos nos púlpitos da igreja, pessoas que dizem ser, mas não é, e descaradamente eles mentem, e ainda fala língua estranha mesmo, estranha de verdade, porque não é nada do céu. Mas irmão, mas a igreja está crescendo, porque estão falando de Jesus. Quando se fala da palavra de Deus, é a palavra de Deus, ela cresce mesmo, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, não senhor, ela permanece. Mas nós temos que vigiar, irmãos. Precisamos, por favor, desde ontem eu estou chamando os irmãos para nós buscarmos a Deus, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que convence o homem, o Espírito Santo que leva o homem a uma palavra de consolo. O Espírito Santo é quem consola as pessoas, é o Espírito Santo. É você pedir ao Espírito Santo, fica comigo, me ajuda, vamos falar a verdade para que Deus ele possa operar milagre. Mas infelizmente hoje nós estamos vivendo uma época de muita cultura, pouca unção, de muita falácia, pouco poder, de muito ensinamento que não é bíblico, que se inventa um ensinamento. Me perdoe falar isto esta noite, mas eu estou sentindo que nós precisamos de uma renovação da chancela do Espírito Santo na nossa vida. Então veja bem, as igrejas eram fundadas com a unção do Espírito Santo. Se canta muito na igreja hoje. Não estou contra, não sou contra cantores, se canta muito. Se faz muito movimento. Mas quando se sai da igreja, volta ao mesmo ritmo, a mesma coisa. Viver a mesmice de todo dia, onde poderíamos, glória a Deus, mudar de vida. Mostrar ao mundo que nós somos outros, que nós somos diferentes. Ah, meu amado irmão em Jesus Cristo, eu tenho visto por aí afora, por onde tenho passado. Ah, e o pior não é nada. O pior é quando aparece alguém que prega o evangelho genuíno, a palavra é verdadeira, se levanta contra, chama de rebelde, chama de macumbeiro, chama de homens que não tem chamada. Para aí, meu querido irmão em Jesus Cristo. Quem tem chamada não fica preso em ritual, não. Quem tem chamada de Deus, ele sai do ritual e ele vai viver a vida do evangelho. Jesus lhe chamou, irmão, para você pregar o evangelho verdadeiro, não com mentira, não precisando de subterfúgio para chegar puxando tapete de outro, não, senhor. Se Deus lhe chamou, ele vai colocar você na posição. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Meu irmão, pergunta a Deus por quê. Fala com Deus depois, se é que você ora ainda. Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, estou falando Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4. O primeiro projeto de missão transcultural da igreja precisou da autorização da chancela do Espírito Santo. Não é simplesmente como um cabide de emprego, não, eu vou. Sabe o que foi que um irmão disse para mim? Tem muitas pessoas que são preguiçosos e a ferramenta mais maneira que ele achou para carregar é a Bíblia. É a Bíblia. Tem um dom de persuadir, dom da palavra, não busca Deus e ele vai entrando e não quer trabalhar. E o Espírito Santo está entristecido, mas entristecido mesmo com as pessoas da igreja. Mas vamos lá mais um pouco. Atos dos Apóstolos, no capítulo 15 e o versículo 28, a primeira Convenção Geral do Cristianismo foi concluída com a chancela do Espírito Santo. Então nós passamos muitas vezes 4, 5 dias em reuniões, em convenções, pagando caro, hotel caro, 5 estrelas, para ouvir falácias,
sem mudar nada, sem fazer nada. Então hoje cada igreja, o interessante é que na minha época de jovem, a minha igreja que eu conheço, não conheço outra, a Assembleia de Deus, ela tinha o mesmo ensinamento em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Não importasse o ministério. Mas hoje não, tem os ministérios que são mais santos que o outro, que aparenta ser, não aceita. Ah, meu amado irmão, mas esta noite o Espírito do Senhor está querendo um despertamento dentro das igrejas. Vamos dar lugar, vamos abrir o coração, vamos mais um pouquinho na Bíblia. Então tudo isso tem que ter a chancela do Espírito Santo. No livro Atos dos Apóstolos 16, de 6 a 10, eu estou tirando só aqui para você ler a Bíblia. As áreas geográficas a ser evangelizada precisava da autorização da chancela do Espírito Santo. Muitas vezes aparece campos difíceis, porque nós queremos ter coragem de falar a verdade, custe que custar. Aconteça o que acontecer, se não tiver a chancela do Espírito Santo, somos igrejas vazias, aliás, cheia de pessoas, mas vazia do Espírito. Cheia de pessoas. Por que existe movimento, irmãos? Me perdoe, me ajude, por favor, tenha misericórdia de mim. Movimentos. Eu estava em uma convenção. Quando a convenção se reuniu, não vou falar em que lugar. Primeiro, para acabar com o presbítero, ser diáconos e pastores. Não ter presbítero na igreja. Não foi aprovado. Movimento dentro da igreja, de bater palma, movimento daquelas angelinas, fazer aquelas danças dentro da igreja, a coreografia, né, que se chama, fazer esse movimento. Estava todo mundo parado quando um pastor, que eu não vou falar o nome dele, levantou um homem, até de cultura, advogado, formado em filosofia, psicologia, homem douto. Ele levantou e pediu a palavra. E ele disse: eu concordo com tudo isso, com bateção de palma. Veja bem o que ele falou: com bateção de palma, com dança, com essas coreografia, concordo com tudo isso, desde que o Espírito Santo não esteja mais na igreja. Porque se o Espírito Santo não está na igreja, tem que haver animador de plateia. Tem que fazer todos os movimentos para o povo, segurar o povo. E quem segura o povo é a palavra, irmão. É a palavra, é a doutrina, é o ensinamento da palavra de Deus que segura o crente na igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então veja, o campo tinha que ter autorização do Espírito Santo. Não se separava. Eu me lembro que eu estava em uma reunião fora do país, na Europa, reunião de pastores. E naquela reunião se precisava de um pastor para estar em uma cidade para formar a igreja, para evangelizar. Então aquele irmão que foi indicado, aquele pastor, aquele doutor, aquela pessoa cheia da graça, ele se levantou e disse que iria para aquele lugar, mas precisava, primeiro, de um escritório, de um computador, para começar o trabalho de Deus e o salário que a convenção daria para ele. Aí alguém perguntou para mim: no Brasil é assim? Eu digo: não, no Brasil é diferente. No Brasil se escolhe uma pessoa para evangelizar e ele sai só com a pastinha, a Bíblia e a harpa dentro e vai para as esquinas da rua pregar o evangelho e Deus prospera a igreja. Mas infelizmente hoje já está acontecendo diferente. Eu tive numa cidade que o escritório do pastor da igreja era dentro do shopping para atender os irmãos.
E o Espírito Santo, onde está nesse negócio? Onde nós deveríamos estar, no meio das ovelhas, com cheiro de ovelha, sentindo o cheiro da ovelha, a dor da ovelha, chorando com ela, sofrendo com ela, mas não se quiser falar comigo, tem hora marcada dentro do shopping. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Por favor, me ajude aí. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, aliás, 19, e o versículo de 1 a 6 você vai ler aí, porque meu tempo não vai dar. O trabalho missionário estabelecido em cada cidade, precisava da chamada, da chancela, da autorização do Espírito Santo. Não era assim, não. Você vai, vou. Quanto vou ganhar? Está na disposição de Deus. Glória seja dada ao nome. Mas por que você fala isso, irmão? Porque eu sou aposentado do meu trabalho, vivo da minha renda. Quando alguém me dá uma oferta, eu agradeço a Deus. Alguém me ajuda, que Deus nunca vai deixar faltar. Ele vai sempre ter para ajudar aquele que busca Ele, que adora Ele. Então tem que ser. Para concluir, Atos dos Apóstolos 20 e o versículo 28. O ministério da igreja foi constituído, veja bem, pelo Espírito Santo. E tinha o carimbo, a chancela do Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus. Não era de qualquer maneira. A palavra chancela significa selo, aprovado, referendado, rubricado, carimbado. Que a nossa tomada de decisão tenha sempre o carimbo e a aprovação do Espírito Santo, que é o nosso plano, seja rubricado com a aprovação do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar, que Deus possa nos ajudar. Vai aqui o nosso abraço aos irmãos amigos que estão conosco. Mais uma vez, irmão Josué, obrigado, Deus abençoe. Irmão João Gaspareto, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa continuar lhe ajudando. Irmã Erilda Alves, que Deus abençoe, querida. Também ao meu querido irmão Lácia Abreu, que Deus abençoe você que está conosco. Irmão Josué Soares, meu amigo, irmã Gislaine, que Deus lhe abençoe poderosamente. Nós vamos aqui concluindo. Irmão João Gaspareto, Deus lhe abençoe. Irmão Felipe Costa, meu amigo Felipe do Recanto Feliz, que Deus lhe abençoe, amado. É um prazer ter você comigo nesta live. Muito obrigado aos irmãos. Eu prometo voltar amanhã. Por que nós não passamos muito indo hoje? Porque é aquele negócio do Facebook. Se tiver direito autorais, ontem fiquei 10 minutos, ele me tirou do ar 10 minutos porque estava passando o hino. Eu tenho autorização do cantor, mas tive que hoje ligar lá, falar que tinha autorização para cantar o hino. Então eu passo ainda harpa e de coro porque são grupos. E o hino da harpa cristã é da nossa igreja. Então eu passo mais hinos. Que Deus continue abençoando vocês, irmãos, amigos. Que a vitória é nossa no nome de Jesus. Quero eu orar mais uma vez com vocês. Hoje voltou a tá quente, se calou aqui em São Paulo. Muito quente. Mas Jesus é bom, Deus é fiel. Tem problema com ventilador, com ar-condicionado, mas tem que ligar, senão não consegue dormir direito. Que Deus abençoe, Felipe Costa. Eu logo estarei aí no Rio de Janeiro. Não fui ainda por causa da pandemia. E eu sou de risco. Eu tive 2 infartos. Eu estou vivo pela misericórdia de Deus. E devo voltar a fazer uma cirurgia, mas agora desta feita de hérnia. Hérnia, né, que chama. Fiz exame hoje e parece que vou entrar de novo em uma faca. Mas Jesus é bom. A Bíblia diz que tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Nada sem permissão dele. Tudo com carimbo do Espírito Santo. Logo estaremos aí, mais uma vez, no estado do Rio de Janeiro.
assim que passar, aliás, eu estou deixando passar a nossa convenção, que será no próximo mês. E esse mês tem escola bíblica, só posso ir no período da noite, porque durante o dia ela vai ser online. E o povo tem medo que os velhos peguem coronavírus. Mas não precisa ter medo não, que está pegando os novos. Tem 25 pessoas do Congresso Congresso Nacional que estão com corona. O presidente Fux está com corona. Alguns ministros estão com corona. Então, virou normal. Se tratar, ficar no isolamento e pedir a Deus graça. Então, estou vencendo. Assim que passar a convenção, eu vou lá visitar a minha filha no Rio de Janeiro e visitar meus irmãos, a minha igreja, que foi fundador de 3 igrejas no Rio de Janeiro, 3. Eles me perguntam qual. É a Rua 10, que nós fundamos, Rua 11, em Piabetá, e também na Rua Japonês. E fora a casa que nós construímos na Rua 8, depois foi reformada, é claro, e também lá em Novo Horizonte. Mas Deus me tirou, Deus me levou para vários lugares. Eu tive o privilégio de abrir vários pontos de pregação, várias igrejas. E ainda estou pronto para continuar, mas espero fazer um tratamento de saúde e prosseguir, porque eu sou novo, né? Vocês estão vendo aí. E então agradeço aos irmãos que estão comigo até agora. Vamos orar. Agradecer ao Senhor com alegria. Ora comigo. Amado Deus, Pai Celeste, Criador do Universo, obrigado, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por mim e por nós, através da igreja, da Tua Palavra. Ó Deus querido, talvez a palavra de hoje ela não foi agradável a muitos, mas é a palavra, tem que ser pregada. E eu preguei a Tua Palavra, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Mais uma vez eu volto a Te pedir. Me enche do Teu Espírito para ser ganhador de alma. Me enche do Teu Espírito para orar pelos enfermos e ver eles ser curados. Me enche do Teu Espírito para ver meus seus paralíticos andando, os cegos ver, os surdos ouvindo, os mudos falando. Oh, Deus querido, e se possível, até morto sendo ressuscitado. Nós precisamos de homens e mulheres cheios do Seu Espírito, Senhor. Pai, dá uma noite de paz. Dá uma noite de tranquilidade. Uma noite de muita alegria. Ó Deus querido, eu Te louvo e Te agradeço. E lhe peço, continua conosco, Pai. É no Seu nome santo. Amém e amém. Meus irmãos, amanhã nós estaremos de volta aqui, no mesmo horário. Se Deus nos permitir, estaremos de volta. Se por acaso Ele vier, voltar, está cancelado. Mas se não, nós estaremos de volta aqui amanhã, no mesmo horário, cantando louvores, passando louvores da harpa, de coral, enquanto o Facebook nos permite. São hinos que não cobram direito autorário porque são da harpa, né? E então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e continue conosco. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Receba o meu abraço bem forte. Um beijo no coração de todos. E aquela palavra, lembre-se, a solução é Cristo, mas a decisão é sua. Até amanhã. Fica com Deus. Um abraço em todos, em nome de Jesus.